A paz do Senhor a todos os amigos da Escola Bíblica, os professores. Eu sou o Will Rolim, eu congrego na Assembleia de Deus em Blumenau, na congregação sede, e estamos aqui juntos para ministrarmos a lição número 12, que vai falar sobre o Código de Ética de Jesus. Esta lição bíblica, peço ao amigo professor que leia com atenção o material da revista, cujo conteúdo está muito bom. E o conteúdo, eu separei do conteúdo 3 tópicos, que vai falar dos devocionais, a prática devocionais cotidianas de todo dia, oração, jejum e obras de generosidade. Eu separei esses 3 tópicos e quero apenas lançar ideias, quero apenas instigar o amigo professor sobre alguns temas, algumas particularidades que veio pelo Espírito Santo à minha mente. A oração, em primeiro lugar. Oração, todos nós sabemos, é falar com Deus. Talvez o grande problema nosso, não apenas dos jovens, mas de todos nós, que falar com Deus para nós significa um monólogo, onde eu falo, eu falo, eu falo. E falar com Deus é um diálogo, onde eu falo, mas Deus fala mais comigo do que eu com Ele. Falar com Deus é um diálogo, é um relacionamento. A oração é um ouvir, eu ouvir a voz de Deus. A oração é um falar com Deus, a oração é ouvir a voz de Deus. Para eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar calado. Mesmo no mundo nosso, quando um fala, o outro cala-se e ouve. Então, se eu só falo, somente falo, então Deus mantém-se calado, ouvindo-me, mas não fala comigo. Oração é um falar com Deus, é um diálogo. Oração é um ouvir Deus falar com você. Oração é obedecer ao que Deus falou. João 6,38. Jesus, ele vai nos falar o seguinte, em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, era obediente aos propósitos que Deus Pai tinha para ele. Ele era obediente à sua vontade, ao seu querer. E ele fala, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que lhe enviou. E nós temos obedecido a Deus, à vontade de Deus, o que Deus tem nos falado através da sua palavra, através das orações? A oração é uma entrega a Deus. É uma entrega. E se é uma entrega, então não há prazo. Oração é tempo com Deus. Oração é você perder-se em Deus, com Deus, conversando com Ele. Nos dias atuais, o tempo tem sido nosso Senhor, onde tudo é cronometrado, tudo tem prazo. Inclusive as nossas orações têm tido prazo. Prazo para começar, prazo para terminar. E numa entrega não há prazo. Quando você se entrega a Deus, não há prazo.
Eu oro por 5 minutos. Eu oro por 20 minutos. Eu oro enquanto Deus estiver comigo. Eu oro enquanto eu ouvir a voz de Deus. Ou eu oro até ouvir a voz de Deus, até Deus falar comigo. Então, oração não tem tempo. O mundo diz tempo de qualidade. Não importa. 5 minutos de qualidade é muito melhor do que 1 hora sem qualidade. Isto não é uma verdade. Oração com Deus é tempo e oração com Deus é qualidade. Não é tempo de qualidade. É tempo. É um tempo sem tempo. É tempo de você estar na presença dele. Você perder-se em Deus. Você não ter tempo nem prazo para sair da presença dele. É uma entrega. Isto é oração. Talvez nos dias atuais, tantos os jovens como nós não temos tido a atenção necessária, achando que, como orar a todo tempo, então eu posso orar 5 minutos, eu posso orar enquanto estou tomando café da manhã, é necessário, mas um tempo específico de oração é necessário, uma entrega total. Pouquíssimo tempo nós temos dedicado à oração. Pouquíssimo tempo. Tempo com Deus. Quem é o teu Senhor? O teu Senhor é o tempo, o teu Senhor é Deus. Porque nós nos perdemos no tempo, no Facebook, nós nos perdemos no tempo, no WhatsApp, nós nos perdemos no tempo em filmes na televisão. Você começa a assistir a televisão e o tempo voa. Quando você percebe, já se passou 2 horas daquele filme. E você nem percebeu. Mas dobrar os joelhos diante do Senhor e entregar-se a Ele sem tempo, nós temos essa dificuldade. Quantidade de tempo é fundamental. Quantidade de tempo é fundamental. Quando o aspecto é um relacionamento com aquele que nos criou, com aquele que enviou o seu próprio filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos a vida eterna. Quantidade de tempo é fundamental. É assim no mundo nosso, no mundo natural. Você ter tempo para ouvir pessoas. Não há como você ouvir alguém dando a ela apenas poucos segundos. Para você ouvir alguém, para você conhecer alguém, para você ter intimidade com alguém, para você criar uma confiança, um relacionamento, para você ter intimidade com uma pessoa no mundo físico nosso, é necessário você ter tempo e qualidade com esta pessoa. Senão serão apenas conhecidos, nunca serão amigos íntimos. Serão pessoas que apenas se encontram, oi, tudo bem? Como você está? Aquela conversa fria, aquela conversa seca, aquela conversa que não leva a lugar algum. Apenas uma formalidade ética, uma formalidade de educação. Tempo dado à pessoa, tempo dado a uma pessoa revela a importância que você dá àquela pessoa, o cuidado com quem você tem com aquela pessoa e o interesse que você tem naquela pessoa. Tempo dispensado, tempo dado, revela
a importância, o cuidado e o interesse. Por isso, qual é o tempo que nós temos dado à oração? Qual é o tempo que nós temos dado a mantermos um relacionamento com Deus? Deus realmente é importante para nós? Nós temos interesse em Deus? Jesus gastava tempo com o Pai. Jesus, Filho de Deus, Deus vivo, ele tinha tempo para estar na presença de seu Pai. E nós temos este tempo? Vejamos em Mateus 14, 23, o que a palavra do Senhor nos fala. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus tinha tempo para estar em oração com o Pai. Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Mas ele era o próprio Filho. O Pai o conhecia e ele conhecia o Pai. Não poderia ele ter dedicado apenas 5 minutos para conversar com o Pai? Mas a palavra do Senhor nos diz, e passou a noite orando a Deus. Essa é a importância da oração. Tempo, perder-se em Deus, com Deus. Não ter tempo para terminar, não ter tempo para levantar-se e sair da presença do Senhor. Lucas 5, 15 a 16. Lucas 5, versículo 15 a 16. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A oração necessita disso. A oração necessita de um tempo. A oração necessita de uma doação, de uma entrega. É uma conversa, é um relacionamento entre você e Deus. É você ouvindo o que Deus tem para dizer para você. Falar com Deus é o mínimo. Ouvir ao Deus é a maior parte do tempo. Mas só ouviremos a Deus quando realmente nós nos entregarmos a Ele. Mateus 26, do versículo 36 ao 38, vai falar o seguinte. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo de oração. Ele é o nosso modelo de oração, de entrega, porque Ele entregou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo em todos os aspectos, para que o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Deus, fosse glorificado. A oração é uma expressão de adoração. A oração não é como a comida que vem enlatada. A oração não é como uma fórmula que tem começo, meio e fim. Não. A oração é uma expressão da minha adoração para com o meu Pai. E cada oração, a cada dia, ela é diferente do dia anterior. Ela é diferente da oração anterior. Porque a cada dia, a cada momento,
eu tenho algo novo para conversar com meu Pai. A oração é uma expressão de adoração, é uma entrega. A oração não é Deus fazer a tua vontade, mas você fazer a vontade de Deus. Como eu posso saber qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? Se eu não conversar com Ele, perguntar a Ele o que o Senhor quer de mim? Como a vida que o Senhor dá a mim, glorificará o teu santo nome? É através da oração. É através da oração que eu vou descobrir isso. No supermercado, já viu o filho birrento no corredor do supermercado, jogado no chão, berrando, gritando, batendo as pernas, fazendo aquela birra para que o pai dele compre aquilo ou dê a ele aquilo que ele quer? Já viu essa cena no supermercado? Será que nós não estamos nos assemelhando àquela criança do supermercado? Onde nós nos colocamos diante de Deus, na sua presença, não para perguntar a sua vontade, mas para falar a Ele aquilo que Ele tem que fazer por nós, porque nós queremos. A oração é para glorificar o santo nome do Senhor. É uma expressão de adoração. Não é para eu exigir dele aquilo que eu quero. Possamos refletir no modelo de oração que nós temos falado com o nosso Pai. Em Mateus 6,16, um versículo conhecido por todos os irmãos que vai falar: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Fala do quarto, fala de fechar a porta. O quarto, limitado fisicamente pelas quatro paredes. Mas, entra no quarto. Eu gostaria de provocar um amigo professor. Entra no quarto. Entra na presença de Deus. Fecha a tua porta. Fecha a tua porta prive-se dos pensamentos. Prive-se das preocupações. Prive-se de tudo aquilo que possa tirar da presença de Deus. Fechar a porta é a tua mente estar focada única e exclusivamente em Deus. É um momento, por isso que você necessita de tempo. Quando a pessoa diz que ora e ora pouco tempo, como é que ela consegue? Porque a nossa mente é um turbilhão de pensamentos. Como é que ela consegue esvaziar a mente de tantas preocupações diárias? Esvaziar a mente de tantos pensamentos mundanos para estar somente pensando no Senhor. Para que a sua atenção, a sua mente esteja limpa, vazia, para receber a vontade de Deus para a sua vida. Tempo com Deus. Livre do tempo para adorar. Quem é o nosso Senhor? O tempo ou Deus Pai? Perder-se no tempo com Deus. Eu quero, ao amigo professor, ao amado irmão, a oração. A oração é uma identidade dos adoradores de Jesus Cristo. É uma identidade. Todavia, nós temos perdido esta identidade com o passar do tempo. Nós temos perdido essa identidade.
A oração tem se tornado, para muitos de nós, exigir de Deus algo que satisfaça as nossas vontades. A oração tem se tornado, para muitos de nós, algo dispensável, algo sem relevância. Podemos perceber isso em nossos cultos, que 30 minutos antes do culto, a igreja deveria estar em oração para atrair a presença do Espírito Santo e o poder de Deus se manifestasse em nossos cultos, em nossas congregações. Nós temos perdido, ao longo da caminhada, a nossa identidade. Uma das nossas identidades, a oração. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e mova os nossos corações na direção dele, para que nós possamos voltar a ter uma comunhão sincera, termos uma comunhão de entrega, de doação nossa para Deus, para que nós possamos ser usados por Deus para o seu nome ser glorificado. Ao amigo professor, o que eu tinha para falar sobre oração era isso. O jejum. O jejum. É o segundo tópico que eu destaquei na lição. O jejum é outra forma de adoração a Deus. Jejum não é regime. Jejum não é dieta. Porque isso o mundo faz. E faz melhor do que nós. Jejum não é para você ter poder. Porque em Marcos 9:29 vai nos falar o seguinte. Marcos 9:29. Respondeu Jesus: esta casta de demônios, não pode sair senão por meio de oração e jejum. E muitos acham que jejum é poder. Jejum não é poder. Cristo é poder. A palavra de Deus é poder. Jejum é uma entrega voluntária do meu corpo a Cristo. Mortifico a carne para que o Espírito Santo encha-me. O Espírito Santo ocupe aquele espaço. Para que eu perceba o quão frágil, o quão efêmero é o meu tempo aqui na terra. Jejum não é poder. Poder é Cristo Jesus. E jejum, ele deve ser acompanhado de oração. Porque aqui fala, na palavra do Senhor, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oração e jejum. Entrega minha ao Senhor, para que Ele, pela sua misericórdia, não é merecimento meu, mas pela misericórdia, pelo amor, pela graça de Deus a mim e de Deus ao próximo, as pessoas que ainda não conhecem a mensagem salvífica de Jesus Cristo, por misericórdia dele. Se for da vontade de Deus, usar a mim como instrumento seu, para que o nome dele, o nome de Deus, venha a ser glorificado. Jejum e oração. Porque o mundo faz jejum melhor do que nós. Jejum de 24 horas, jejum intermitente. Nas academias, quase a maioria das pessoas fazem. 24 horas de oração, uma refeição leve, muitos exercícios. Muitos fazem isso. Jejum de 3 dias, 72 horas, algumas pessoas fazem, porque dizem que após 72 horas, o corpo jejuando, dispara um gatilho
no corpo em que ele começa a eliminar as células defeituosas. Então, um jejum de 72 horas, algumas pessoas fazem com esse objetivo, de eliminar células defeituosas. O jejum bíblico é uma entrega minha a Deus para adorar a Ele, para esvaziar-me de mim mesmo, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra de Deus. Jejum não é para eu emagrecer, nem para glorificar a mim próprio. O que tinha para falar de jejum é isso. E as obras de misericórdia. As obras de misericórdia também é um devocional cotidiano. Se é cotidiano, é todos os dias. Não é ocasionalmente. A oração diária. O jejum, tempos relativamente curtos, nem todos conseguem fazer jejuns prolongados ou jejuns sequenciais. Né? Mas as obras de misericórdia. As obras de misericórdia. O mundo faz obras de misericórdia. ONGs fazem obras de misericórdia. Outras religiões fazem obras de misericórdia. Mas obras de misericórdia aceitas por Deus são aquelas que os seus filhos as fazem. Não basta fazer obra de misericórdia. A obra de misericórdia tem que ser aceita por Deus. A obra de misericórdia. Eu separei um versículo, Marcos 12, 41, da viúva pobre, e vai falar assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Essa passagem da palavra de Deus me traz uma reflexão. As obras de misericórdia, eu as faço por qual motivo? É para a minha glória? É para que os holofotes se dirijam a mim? É para eu ser o centro das atenções? O que me motiva a fazer obras de misericórdia? O da viúva foi glorificar a Deus. E Jesus Cristo percebeu. Obras de misericórdia não são direcionar os holofotes para a minha vida, mas direcionar os holofotes para Deus, para a glória dele, porque ele é o único digno de glória. Obras de misericórdia. A passagem da palavra de Deus que li falava sobre uma oferta. Mas o serviço na igreja também é uma obra de misericórdia. Tenho-me doado a Deus, assim como ele doou o seu Filho a nós. Quem doa-se a Deus, quem se diz adorador de Jesus Cristo, verdadeiro adorador, ele não tem problemas em glorificar a Deus através das obras de misericórdia. Porque ele sabe que tudo procede de Deus. A vida que ele tem, a salvação
em Cristo Jesus. E tudo aquilo que o cerca provém de Deus. E é para glorificar o santo nome do Senhor. Amigo professor, que cada um de nós e os jovens para os quais iremos ministrar esta aula, possamos ser instrumentos de Deus para a glória dele. Que nós oremos, jejuemos e façamos obras de misericórdia com um único motivo: adorar ao Senhor, glorificar o seu santo nome. Muito obrigado a todos os irmãos.